Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Denis Santini, eu sou o CEO da Community e hoje eu estou aqui de apresentador num episódio especial. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Multi-Unit que aconteceu em Las Vegas agora em março de 2025 e eu trouxe uma pessoa super especial que tem uma história incrível que vai contar pra gente a sua história e um pouco do que ele viveu em Las Vegas com a gente. Eu estou aqui com o Léo, que virou um amigo, um parceiro do setor. Léo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu sei que o tempo é super escasso e você poder contar um pouco a sua história, compartilhar um pouco com a gente sobre a sua trajetória. Muito bem-vindo, Léo. Quem é o Léo? E vamos começar perguntando o seguinte: quem é o Léo que está aqui na nossa frente podendo bater esse papo aqui com a gente? Joia. Primeiro eu queria agradecer por estar aqui com vocês, né, nessa viagem. A gente está subindo aqui os Alpes suíços. Brincadeira à parte, mas hoje está frio aqui na Vila Madalena, né? Tá gelado aqui. Tá gelado. E é um prazer, mais uma vez, estar com vocês aí para poder dividir um pouquinho da história e para ser útil aí para o nosso mercado de franquias, mais especificamente para franqueados. Então, basicamente, o Léo, quem vos fala, ele é esposo, pai, tem 41 anos de idade, apesar das barbas pretas. Vou E perguntar se ele pinta ou não essa barba, esse cabelo. Não tem um fio de cabelo branco, gente. por enquanto, né? Mas embaixo ele já revela um pouquinho da idade. Ah, eu estou já no negócio de franquias há 12 anos, tocando efetivamente, mas acompanho há mais de 22 anos através dos meus pais, quando eles começaram essa jornada aí junto com o Bob's. E durante esse período que eu tive fora, vamos dizer assim, deste período da família, como família empresária em franquias, eu me formei em engenharia civil, então eu fiquei 8 anos trabalhando como engenheiro de obras, também participei de várias assistências técnicas, junto com condomínios super tranquilos, né, aceitando sempre de bom grado um representante lá da empresa para resolver, né, problemas de fachada caindo, piscina vazando, carro que não está cabendo na vaga. Então foram algumas coisas que eu aprendi ao longo desse tempo todo. Mas foi muito interessante participar durante esses 8 anos da Gafisa, que na época era uma escola basicamente de construção civil, porque ali me trouxe muito do que eu utilizo hoje em dia no mundo das franquias, na empresa, junto com meus pais e agora tocando a empresa há 12 anos. E me fala uma coisa, Léo, você hoje opera, desde quando vocês atuam como franqueado? Aqui nos nossos batidores eu já sei que o Léo é a segunda geração, Sim. quer dizer, desde quando a sua família começou a investir em franquia e quais são as operações e quantas operações você tem para contar quem está ouvindo a gente? A gente começou a operar em 2003 como a família empresária, então meus pais foram os sócios e fundadores do grupo Olakini. E nesse período era um período onde eu estava na faculdade de engenharia civil, lá na Mauá, e acompanhei muito esse crescimento de unidades. Então começou com uma unidade, dali a pouco viu que dava certo, começou a crescer e a gente começou com repasse. Então isso que foi muito interessante, que na época a gente tinha ali o Shopping D na Zona Norte, nós somos de Guarulhos. É isso que eu ia perguntar, tudo aqui da região da Grande São Paulo, mas é de Isso, Guarulhos. exatamente, de Guarulhos especificamente. E na época não existia, o International Shopping ainda estava começando a surgir, mas a referência era Center Norte e Shopping D. E aí a gente acabou abrindo a loja lá no Shopping D. Mas meus pais, antes disso, já tinham alguns negócios como lotéricas, então eles tinham. Já eram empreendedores. Eles eram empreendedores. Você me permite aqui botar só bem rapidamente Claro. assim um histórico O deles, que eu espaço acho é que seu. vale a pena. Meu pai, ele tem uma história muito bonita assim de vida, né? Que eu falo que a jornada dele é da graxa à graça, que é justamente ele morava em Rio Preto, no interior. Isso eu trago muito comigo essa história, né? Por isso que eu gosto de contar. E ele teve, como muitos brasileiros aí, uma presença paterna ausente, né? Então não é uma presença paterna, é uma ausência paterna. E desde muito cedo, minha avó, muito nova, com 19 anos, teve ele. E, enfim, passaram dificuldades, moravam em barracos mesmo, assim, sabe? Ele até falou esses dias pra mim, ele falou, Léo, você sabe como que era a nossa tranca de porta do cortiço onde a gente morava? Ela era uma cadeira que eu deixava ela inclinada e minha mãe colocava, que a minha avó, né, botava uma panela em cima para se alguém abrisse, era o alarme. E aí era um cômodo que eles viviam, né? E ele não se conformava com isso. E quando com 6 anos de idade, já não
cansado de pedir, né, comida, pedir, enfim, para as pessoas, ele falou, cara, mãe, eu vou trazer comida para casa. E aí foi quando ele começou a justamente ir nas feiras e para as ruas para engraxar essa história, que história bacana. E ele falou, cara, esses dias eu tava com a minha caixinha de engraxate até hoje, perdi e tal. Eu falei, cara, é uma pena, mas ele falou, cara, esse é o símbolo, assim, de uma necessidade, né? Porque para a pessoa que está no fundo do poço, a única saída é para cima. Então, isso é uma coisa que a gente leva muito dentro do grupo aqui nessa essência. E aí, obviamente, ele foi com o tempo vendendo paras de papel, depois vendendo revistinha em feira. E ele cresceu com essa necessidade. Comerciante já. Comerciante, porque era a necessidade. Era o que tinha. Era o que tinha. Né? Ele recebia muito apoio, sim, de família, da família do pai dele, né? Então, entendendo essa ausência, ela dava muito suporte, a família da minha avó dava muito suporte, mas era aquela coisa de colonos que viviam na fazenda, prestavam serviço, né? Tinham condições um pouco mais humildes, e aí foi quando ele era jovem, mais ou menos 15 anos de idade, ele acabou vindo para São Paulo, então ele arrumou um emprego de vendedor de joias. Ele pegava joias em Rio Preto, via para São Paulo, vendia, né, passava escola por escola vendendo, então ele sempre teve isso. Mas aí, conforme ele foi estudando, conhecendo a cidade, ele passou a frequentar alguns lugares, e aí ele conseguiu um emprego, que era na Belzer, na época, numa empresa, como almoxarife. E lá ele foi crescendo, depois ele se transferiu para Norton, trabalhou lá durante 15 anos, se eu não me engano, e se tornou gerente de exportação sem falar inglês. Nossa. Então assim, você imagina um cara trabalhando numa multinacional sem falar inglês. E depois, quando ela foi comprada pela Saint-Gobain, ele já estava num processo de entender e olhar para novos negócios, foi quando surgiu a oportunidade da lotérica. E aí ele começou a meio que fazer essa conciliação de trabalhar na empresa, trabalhar na lotérica no almoço, de manhã e à tarde. Então ele tinha um acordo lá com o diretor dele que sabia desse movimento todo. E aí, em determinado momento, ele acabou vendo que a lotérica já estava dando mais dinheiro do que aquilo que ele já ganhava na empresa. Aí abriu a segunda, abriu a terceira, se aventurou no aeroporto de Guarulhos, ele trabalhou como taxista no aeroporto, né? Ele comprou uma placa. Legal. Então ele tinha, cara, ao mesmo tempo, assim, ele tava com... Como é o nome do seu pai? Luiz Carlos. Ó, seu Luiz Carlos, estou impressionado. Vou trazer ele aqui para falar aqui na van também. Demorou. Eu acho que vale muito a pena, sim, entendeu? Vale muito a pena pela história. Vou botar ele no Devan aqui. No Devan. Vale muito a pena ver a primeira geração do grupo Olakine, né? Que legal. E em cima de tudo isso é quando a gente começa a perceber os valores do grupo, sabe? E aí, dentro da lotérica, ele também ficou muito tempo, 10 anos, teve várias histórias de assaltos, de tiro que tu quase tomou, aquela coisa que você... Lotérica é bem complicado, né? Ele mexe com um volume de dinheiro muito grande. Isso que eu ia falar, era uma época que rodava muito dinheiro também a lotérica, né? Imagino que hoje ainda rode, mas é menos do que eu acho que era no passado, né? Rode, assim, volumes que a gente nem imagina, tipo 300, 400 mil por dia, que aí você tem que ter um caixa forte para ir lá e retirar o dinheiro da lotérica, porque senão é muito risco. E eu participei disso, porque eu ia com eles até a lotérica para pegar o dinheiro na meia, na cueca, não sei o que, para levar até o banco. Era sempre uma tensão muito grande fazer isso. E foi aí que eu comecei também a trabalhar com meus pais. Então, quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, vinham aquelas pilhas de telecena de todos os tipos, de a telecena que vai vencer em maio de 2000, maio de 1999, não sei o quê. E aí você tinha que separar uma por uma, porque aí você tinha que guardar ela para gerar dinheiro dali tantos meses, porque é um título de capitalização, então quanto mais você espera. Então a nossa casa era basicamente um almoxarifado. Um depósito de telecena, assim, né? Para todo lado, bilhete e tal. Também comecei fazendo bolões da Mega Sena. Hoje é tudo sistematizado, né? Mas na época... Antes era manual. Era tudo manual, e aí eu tinha que ir lá imprimir um por um, e cara, era uma baita de uma responsabilidade. Eu sempre falo para eles, cara, eu não sei se vocês confiavam muito ou se vocês eram muito loucos ou um pouco de tudo, porque assim, você tá falando, a gente ficava com o bilhete da Mega, que se saísse ia ser 10 milhões, e eu tinha que deixar as cotas certinhas, 21 cotas, 1, 2, 3, e deixava uma cota pra gente, porque se saísse a gente também participava, né? Então, sentia. Mas, cara, durante 30 anos, infelizmente, ninguém nunca ganhou em nenhuma das lotéricas, cara, pra você ter uma ideia. Jura? Aí você só fala quina. Assim, alguns prêmios menores, sim. Quina já rolou, bilhete da Federal, sim, raspadinha, né? Porque era muito forte, também rolava. Mas, cara, Mega Sena nunca aconteceu. E olha que foram muitos jogos, né, ao longo desse tempo.
Bom, e então isso é a sua história pré-franquia. Como é que Pré-franquia, chegou, pra como é que entender. franquia entrou na vida de vocês, na vida dos seus pais? Como é que entrou isso? Boa. Na época que eu entrei para a faculdade, eu. Deixa eu só fazer uma parte, lembrando os nossos telespectadores, ouvintes, principalmente quem está vendo a gente, que nós estamos dentro de uma van, né, Léo? E nós estamos aqui na rua, aqui na Vila Madalena, então vai vazar barulho, vai vazar buzina, vai vazar qualquer, que é muito sensível aqui. Então, mas isso que é a graça do Devan, que é o trocadilho infame do divã, do psicólogo que está dentro de uma van. E essa van roda o Brasil para levar histórias como a sua. Tô quase deitando aqui, né, bicho? Porque já tô chorando aqui, lembrando das histórias. Brincadeira à parte, assim, como é que foi a entrada de franquia? Então ele coincidiu com um momento que eu achei muito interessante, que é como se o filho estivesse saindo do ninho. Então em 2003 eu tive a possibilidade de viajar, fazer um intercâmbio para Nova Zelândia, fiquei lá quase um ano. E assim, eles já vinham namorando franquias, participavam de feiras de franquia, então a gente está próximo aí da feira de franquia, né? Não sei exatamente quando vai ao ar, mas eu sei que tá próximo de chegar. E eles frequentaram durante uns 2, 3 anos. E o que aconteceu? Como eles tinham uma lotérica. Só pegando a deixa do Léo, a feira de franquia acontece todo ano aqui em São Paulo, em junho, de 20, se não me engano, acho que é de 23 a 23 a 28, se não me engano, mas vou botar aqui na legenda depois para você a data certa. E ela acontece todo ano aqui no Brasil, já é uma das maiores feiras do mundo. Então, para quem pensa em empreender, é uma grande oportunidade. Exatamente. Desculpa, Léo, só aproveitando quem está ouvindo a gente, está trazendo informação, né? A oportunidade de negócio, oportunidade de sair da caixinha, né? De sair da casinha ali, de ver outras possibilidades. Eu sempre tô lá. Todo ano, não posso perder mesmo estando já franquias há 22 anos convivendo. E aí essa viagem eu acho que deu um despertar neles, assim, do tipo, cara, vamos ver novos negócios, porque a gente tá ganhando legal, a gente tá conquistando muita coisa. Um ponto interessante, um dos superintendentes do Carrefour, que é onde tinha uma das lotéricas, veio pro meu pai e falou: Luiz, você não tá interessado de repente em entrar numa franquia? Tem algumas franquias que a gente quer trazer aqui para o Carrefour. E ele falou, cara, não sei, não tem de franquia. Que franquias tem? Sei lá, tem umas de alimentação. E aí falou que conhecia o pessoal do Bob's, conhecia não sei o quê. Falou, tá bom. E aí ele começou justamente na feira de franquias para ver essas franquias com possibilidade de botar dentro do Carrefour, perto da onde estava. E ofereceu pro seu pai. Ofereceu para o meu pai. Que bacana, bom gestor. Exatamente. Ele via. Meu pai ele sempre teve uma boa operação junto. Ele sempre foi parceiro dos centros comerciais, que é o que a gente leva como DNA do grupo, sabe? A gente entende que não consegue fazer nada sozinho e que a responsabilidade nossa é nossa e do outro é outra. A gente não vai ficar apontando o dedo nele, vai sempre trazer como uma sugestão, sabe? Aproveitar essa sua deixa, Léo, o nosso objetivo com esse programa é trazer informação, boas práticas e aprendizados. Vale para franqueado e para franqueador. A gente tem falado muito, eu sou sócio de uma agência, a MD, para quem não conhece, que é especializada em franquia e varejo, e um dos nossos trabalhos é ajudar franqueadores a buscar candidato. E a gente tem falado muito que a geração de lead é muito complexa. Olha o que o Léo acabou de falar aqui agora da família Polacchini. O próprio estabelecimento, o próprio centro comercial, no caso Carrefour, que ajudou até na própria indicação de marcas, etc. Então, a gente tem falado muito isso. Shoppings, supermercados, áreas comerciais têm participado ativamente no incentivo a bons operadores a crescer dentro daquele próprio espaço. Então, aí fica a dica para quem está ouvindo a gente se aproximar bem desses gestores de espaços comerciais. Mas continue aí, Léo, desculpe te cortar. Exatamente, assim, pessoal de comercial e superintendência de shoppings, podem ser grandes parceiros, né? Podem ser muito bons parceiros aí, sabe? E aí foi justamente nisso, meu pai foi lá, se engraçou com a marca, falou, cara, vamos botar, vocês têm que oportunidades? E aí eles tinham oportunidades justamente de repasse. Então, quando meu pai foi ver a loja, obviamente ele não conhecia de alimentação, né? Porque ele trabalhou com lotérica, trabalhou com lixas, trabalhou com um monte de coisas, mas com alimentação especificamente não. Mas ele tinha uma coisa que eu acho que é fundamental para quem vai entrar num negócio, seja ele franquia ou não, que é entender de gestão financeira. Cuidar do caixinha. Cuidar do caixinha, porque ali é onde você vai enxergar os teus principais dados, o que entra e o que sai, e o que sobra. Ponto. Né? Parece óbvio, né? Mas as pessoas têm que entender a importância que é você ter um controle rígido do caixa, né, Léo? Sim. E uma coisa interessante que eu conversei com eles, eu falei, cara, o que
trouxe vocês até hoje, assim, né? Para ter os filhos que assumiram, para o negócio continuar crescendo, para ele continuar prosperando, para as pessoas continuarem tanto tempo com vocês. Porque o nosso primeiro gerente do Shopping D, ele está até hoje com a gente, ele é o nosso GGO, que é o Gerente Geral de Operações. Que 20 anos com vocês? 21 anos. 21 anos. Ele saiu, ficou um ano fora, tentou empreender, não conseguiu e voltou para o grupo. Legal. E a gente tem outros cases nesse sentido também de pessoas com 17, 18, 12 anos com a gente, com muito tempo, sabe? Isso é um legado, assim, isso é uma coisa que eu falei para os meus pais. Eu falei, cara, eles estão muito antes de eu entrar no negócio. Isso é legal demais. E aí eu falei, cara, mas qual que é o segredo disso, né? Qual que eu sei? Ele falou, cara, a primeira coisa, eu sempre trato eles com muita transparência, o que tem que falar, eu falo, e ele fala até, ele é daqueles que fala de cada 10 palavras, 11 palavrões, mas é o que mostra a autenticidade, sabe? Tipo, a verdade dele, assim, ele simplesmente ele não tá feliz, ele fala, ele tá contente, ele fala. Então, as pessoas veem na figura, vamos dizer, do Luiz como se fosse um grande paizão, como se fosse alguém que dá um suporte para eles, muitas vezes suporte que eles não tiveram na vida. Isso eu tenho relatos de funcionário nosso. Tive recentemente de um deles, falando assim, eu falei, não vou falar o nome dele, mas falei, cara, tipo, por que você tá tanto tempo com a gente, né? Assim, eu sei que é difícil aqui, a gente cobra bastante vocês. Ele falou, cara, na verdade eu tô aqui porque em casa eu não tenho o reconhecimento que eu tenho aqui com vocês. Todo mundo acha que eu sou burro de carga, todo mundo acha que eu trabalho, que eu sou um escravo, mas, cara, aqui com vocês, eles não entendem porque talvez eles não tiveram isso, mas aqui com vocês eu tenho isso. Que legal. E aí chegamos no Bob's, é isso? Primeira operação foi o Bob's. Chegou no Bob's. Foi o Bob's e a Pastelândia. Foram os dois ao mesmo tempo. Assim, para falar, eu não gosto só de um desafio, eu quero 2 desafios ao mesmo tempo, né? E foi muito interessante que justamente nesse período, quando eu voltei foi 2003, eu voltei do intercâmbio, eu voltei com tudo meio que mudado, assim, deu uma virada 360. Eu falei, gente, mas não era só lotérica, o que aconteceu? Tá com Bob's, Pastelândia, mudou a Casa da Praia, saiu de São Sebastião, foi para Ilhabela. Falei, a gente queria preparar algumas surpresas para quando você voltasse e tal. Falei, ficou quanto tempo fora? Fiquei 7 meses. 7 meses? Bastante coisa em 7 meses. Aí tranquei faculdade nesse período, tudo, enfim. Tem até uma história interessante, quase que meus pais não assinaram com Bob's por um vacilo meu, assim, sabe, de comunicação, moleque, né, 19 anos de idade e tal. A última semana eu falei, cara, eu trabalhei lavando prato, né, fiquei lá 4 meses lavando prato de restaurante, trabalhei como figurante de novela. É bem esse roteiro de ir morar fora, né? Tem que se virar. Se vira. E aí eu estudei inglês, estudei numa universidade, que era a Universidade de Waikato. E aí eu trabalhei nesse restaurante, cara, era assim, você fecha o restaurante, você é o último a sair, apaga a luz, 2h30 da noite, 2h30 da noite, eu falei, cara, se vira, lava tudo, se enfia naquele monte de panelão. Mas tô curioso, por que era a história do Bob's, que você quase enrolou aí? Pois é, eu tô com essa história porque aí eu peguei um dinheirinho, né, fiz uma viagem, que foi a última viagem dessa jornada, e fiquei uma semana em Fiji, nas Ilhas Fiji. Eu falei, cara, eu quero ir pro paraíso, assim, quero... Só que o que acontece? Em 2003 a gente tava com e-mail e, cara, para fazer ligação de uma ilha deserta, não sei de onde, era caríssimo, assim, caro, mas pela preocupação que poderia ter evitado, talvez fosse barato. E aí o que aconteceu? Nessa semana saiu uma reportagem de que haviam turistas sendo sequestrados nas ilhas Fiji. Seus pais acharam que era você? Porque assim, eu falei que eu ia viajar e não dei mais sinal de vida durante uma semana. Então eu sumi, porque aí eu ficava pingando de ilha em ilha, morando, as ilhas não tinham nem energia elétrica. E quanto tempo durou isso? Por uma semana. Sem comunicação? Sem comunicação. Os pais ficaram loucos. Mas aí, cara, foi suficiente justamente para, cara, acionar... Para tudo. Acionaram tudo, acionaram um banco, acionaram para ver se rastreava algum pagamento, acionaram embaixada, acionaram... Não sei, eu falo, cara, e aí na mesa, sentado lá com o Flávio Maia, na época do diretor, meu pai, para assinar o negócio, meu pai falou assim, cara... Flávio Maia, mandar um abraço pro Flávio. Flavião... O Flávio tá com um podcast bem bacana também. É mesmo? É. Legal. Cara, meu pai tem super gratidão, assim, pelo Flávio, pela abertura que deu. E aí, meu pai falou, cara, eu não vou assinar isso porque eu tô com outras preocupações, meu filho sumiu, a gente não encontra ele e tal. Hoje a gente ri, né? Hoje a gente ri, mas, cara, eu entendi o que era vociferar naquela ocasião. E aí, quando eu voltei...
Aí conseguiu fazer comunicação, seu pai continuou o negócio? Então, aí quando eu voltei, eu ouvi muito, né, assim, falaram, cara, teus pais estão preocupados, você vai voltar pro Brasil daqui 2 dias, mas acho que é bom falar. E aí, cara, vomitaram um monte de coisa ali, né, justo. E aí, na mesa de negociação, o Flávio fala assim, Luiz, segura um pouquinho que eu vou dar uma ligada lá pra minha esposa, ela tem uns paranauê lá, tem uma reza brava, tal, não sei o que, ela vai fazer pra encontrar teu filho. Aí, cara, deu meia hora que ele falou isso, passou o coisa, eles receberam a ligação do banco falando assim, ó, rastreamos uma compra do teu filho no retorno. Então, tem papel importante aí. Tem um papel Tá bem que ele fez as coisas. Curiosidade, assim, né? Historinha pra... E aí começou com Bob's. Começou com Bob's, eles assumiram a operação do Shopping Day, era uma operação que era um estava repasse. Bastante defasada, né? Então, assim, tem uma parte boa do repasse, a parte que você já tem um certo histórico, você já tem um negócio pronto. Inclusive, o Cláudio veio dessa equipe, né? Que é o nosso GGO, está há 21 anos com a gente. Então, tem muitas coisas boas, veio o Bob's como um todo, mas vieram as surpresas também. Então, a gente só conseguiu assumir à meia-noite do dia anterior, sem produto em loja, e aí entra o relacionamento. Meu pai precisou falar com o superintendente, fala, cara, eu preciso de uma semana para realinhar a loja inteira. E aí quando foi ver bico de sprinkler sem ligação no sprinkler, então era só todo meio fake, assim, sabe? Coisas que você vai... Mas faz parte do jogo, é o risco que se corre, né? E aí do Bob's, hoje você tem quantas operações? Hoje Começou com Bob's e aí depois você falou Pastelândia, né? Pastelândia, aí evoluiu para... A gente chegou em 2014 com... Aí eu já estava no negócio com 27 operações de Bob's, Pastelândia e lotérica. E aí depois tem um antes e um depois da entrada do Burger King, que a marca sentiu, onde a gente tinha lojas que não tinham uma certa gordura e uma performance... Quando o Burger King entrava na praça, a gente caía 30%. E aí cair 30% em vendas, em muitos casos, é a sobrevivência do negócio. Então a gente acabou reduzindo um pouco o número de unidades de Bob's. E aí uma das coisas que até esses dias eu estava lembrando era o seguinte, eu lembro que eu entrei em 2013... Só vou te cortar aqui porque eu acho que é uma coisa bacana. Às vezes uma tomada de decisão é você reduzir o seu tamanho para ficar mais forte, né? Porque você fica muito espalhado com às vezes algumas operações deficitárias. Olha aí que eu falei da van, passou um carro de polícia. Tem que ficar quietinho aqui, que eles estão procurando. Então você falou que teve que fechar a loja, já estão procurando o Léo. Mas dito isso, que eu acho que é legal para quem está vendo, é tomar uma decisão difícil, né? Que é você dar alguns passos para trás para tomar impulso até, né, Léo? E nem só isso, né? É isso e mais. Quando você tem coisas boas na mão, mas você tem outras que estão drenando o resultado das coisas boas, é um trabalho em dobro para um resultado pela metade. E aí quando você acaba reduzindo para aquelas lojas que efetivamente dão resultado, e por isso que é importante você ter o controle do negócio na tua mão, porque se a gente não tivesse os DREs ponto por ponto, entendendo o que cada um dá de lucro, o que não dá de lucro, onde atuar em cada um deles para tentar sobreviver com alguns ou então fechar, isso faz com que você tome decisões muito mais rápidas. A gente demorou em certo aspecto para tomar algumas decisões, mas não foi... crucial para a sobrevivência do negócio, sabe? Então hoje você tem quais operações e quantas no total? Então hoje eu estou com 11 operações de Bob's, a gente tem 2 operações de KFC, tem uma operação do Vila Trampolim e tem uma nova operação de entretenimento que é o Vila Trampolim, que a gente está inaugurando agora no começo de junho. Opa, tem novidade aí. Tem novidade, então a gente está saindo um pouquinho aí do ramo de alimentação, indo para o entretenimento. A gente chegou a ser franqueado também da Chili Beans, então em 2020, no meio da pandemia, surgiu a oportunidade, a gente falou, cara, ficamos 1 ano e meio, mas aí o local onde a gente colocou, que era o Smart Outlet lá em Guarulhos, acabou mudando um pouco a gestão ali, e aí as marcas fortes que estavam lá acabaram saindo, e aí como o Chili Beans já está bem pulverizada, né, em vários locais, a gente não conseguiu fazer o relocation dela e acabamos... Então lá não tem mais operação. Você vendeu, repassou? A gente repassou. Na verdade, a gente vendeu... O ponto. Passou, não tinha mais ponto, né? Porque o ponto onde estava, o shopping em si mingou. Entendi. Para o varejo.
E aí a gente acabou tendo que sair, não tinha onde realocar, porque era uma baita marca também. Marca, muito legal de tocar. Quem sabe? Fica a dica aí, Chili Beans. Tem um franqueado aqui querendo crescer com vocês. Boa. Legal. Tom, contou um pouquinho da sua história, dos seus pais, até chegar às suas operações de hoje. E eu queria chegar numa decisão bacana, que hoje um dos motivos de a gente estar aqui é poder falar desse congresso, né, Léo? Boa. Que é um congresso que acontece, para quem não acompanha a gente, ou quem acompanha, eu vou reforçar, foi tudo que inspirou, que deu origem à community aqui, é o Multi-Unit Conference, que é o maior encontro de franqueados do mundo, que acontece há 25 anos. E esse ano o Léo foi com a gente. E se juntou a outros 55, nós tínhamos 56 pessoas ao todo lá, mais de 40 franqueados que foram do Brasil para lá. A nossa delegação chegou a ter 56 pessoas, entre franqueados, parceiros, consultores, franqueadores. Mas eu queria te falar o seguinte, Léo, o que te motivou a pegar uma grana e ir para Las Vegas com a gente e poder conhecer esses maiores franqueados do mundo? O que levou você a tomada de decisão para ir para lá? E depois nós vamos perguntar um pouquinho, quero te perguntar o que você viu lá de bacana para a gente compartilhar aqui com quem está nos vendo. Primeira palavra que veio na minha cabeça é pertencimento. Isso aconteceu quando eu estava lá no primeiro congresso ano passado do Somos Multi. Aproveitando, vai ter o segundo já, viu? O primeiro foi assim, eu sou suspeito, foi incrível. E reforçando, dia 16 de setembro no Allianz Parque. Se você não se inscreveu, clica aqui no link aqui embaixo, porque vai ser incrível. Eu sou suspeito. Depois você me conta o que você achou de lá, Léo. Mas estava lá no Somos Multi. E aí, foi lá que você viu pela primeira vez? Foi lá que eu vi pela primeira vez. Legal. Então, ali, todo aquele movimento, né, pró-franqueado, de algo muito específico, porque apesar da gente ter alguns órgãos que falam de franchise, mas quando você tem algo específico para o teu negócio, você acaba se identificando. E ali eu falei, cara, que movimento legal, sabe? Tipo, eu falei, tem muita coisa para ser explorada, tem muita coisa para ser construída, crescer esse mercado do franqueado. E quando surgiu a oportunidade, eu falei, cara, a gente tem um congresso de multi-unit e tal. Eu falei, cara, eu nem sabia que existia um congresso para franqueados, para multifranqueados. Né? Depois que eu fiquei sabendo que existia a terminologia de franqueado, multifranqueado monomarcas, multifranqueado multimarcas, eu falei, cara, existe até uma caracterização de tudo isso. E eu falei, cara, eu preciso participar desse grupo. Eu preciso porque eu já vinha no momento de crescente, então eu comecei a participar de uma série de mentorias desde 2020 na pandemia, então ela acelerou esse processo de crescimento, né? A empresa nossa participou de mentorias familiares para profissionalização de gestão de empresas familiares. Eu fiz muito curso de PNL, de comunicação não violenta, hipnose, mentorias pra caramba, assim, investir. E eu tava nesse momento de falar, cara, eu preciso estar num ambiente diferente do meu atual. Porque quando você é referência dentro do teu ambiente, quando o franqueado tá dentro do negócio dele, ele é a referência. Mas quando ele passa a frequentar ambientes onde existem outras referências e onde o nível da referência aumenta, automaticamente você fala, cara, eu tava dentro de uma garrafa. E muitas vezes para você enxergar o teu próprio rótulo, você precisa sair da tua garrafa, porque você não enxerga o teu rótulo dentro dela. E foi justamente isso que eu fiz quando eu resolvi ir para Vegas com vocês. Eu falei, cara, vão ter muitos franqueados e multifranqueados que são aqui referências nacionais, e eu vou ter possibilidade de estar junto com multifranqueados que são referências mundiais, porque os Estados Unidos, ele é o antro, né? Isso que é bacana, né? Não é só o que você encontra lá, né? É a jornada toda, né? Sim. O próprio grupo acaba se unindo, né? Criando conexões, trocas, e depois você se junta com o pessoal de lá para inspiração e volta, e parece que esses elos continuam, né, Léo? Continua se falando, isso é muito bacana, né? Total. As amizades que você faz, os relacionamentos que você faz, os contatos que você tem, a rede de apoio que você amplia para si, redes de contato, o famoso networking que se fala, né, que é a teia de negócios ali, rede de negócio. Então você acaba ampliando muito os seus horizontes, você acaba trocando muita informação que para aquela pessoa que você está conversando é muito óbvia, mas para você não é óbvio. Você fala, cara, como que eu não pensei nisso antes? E aí esses estralos que vão dando em você ao longo da viagem, que você vai vendo alguns exemplos. E eu acho que mais do que isso, você estar num ambiente que te desafia, mas que ao mesmo tempo te confirma muitas coisas, porque quando você chega lá e você vê que, sei lá, 80%, 90% das coisas que eles falaram, já é o que se faz. Só de forma mais organizada e processualizada, né? Se vê se é isso. Exato. Eu acho que isso foi uma grande lição, assim, a profissionalização do franqueado e o protagonismo dele. Você já até entrou. Eu ia te perguntar, lá, o que te chamou a atenção de conteúdo lá?
de forma geral, e se você pode contar para a gente o que você já está aplicando no seu dia a dia das suas operações. Boa. Como eu falei assim, a gente tem muitas confirmações. Boa. Então, a gente fica na dúvida se a gente está fazendo certo ou errado. Uma segurança a continuar no caminho, né? Ele dá uma segurança e uma confiança para você falar, cara, eu estou no caminho certo, porque se o cara que tem 200 unidades está fazendo isso que eu já estou fazendo há um certo tempo, quer dizer, eu também posso chegar lá. Então isso acaba te abrindo justamente essa porta, a porta da confiança, que é muitas vezes a porta que falta para nós como empresários, como franqueados. Porque a tendência de quem muitas vezes está no topo, vamos dizer assim, de um negócio, é o isolamento. E o isolamento ele faz com que nós convivamos com nossos medos, nossas certezas e incertezas, nossas convicções e não convicções. E quando a gente passa a entender que, cara, tipo, meu caminho é o caminho correto, vai em frente. Então, o que eu tenho feito, né? Mas sendo mais objetivo, a parte de liderança coaching que eles falaram. Isso foi uma coisa que há 2 anos atrás eu basicamente assumi em cima das mentorias. Por quê? Eu vi o triângulo da aprendizagem, que ele fala que você aprende 15% daquilo que você ouve e vê, mas você aprende 75% daquilo que você ensina ao outro. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, cara, eu estou investindo tanto tempo, dinheiro e energia fazendo mentorias em capacitação comigo, porque eu entendi que eu precisava mudar, que foi a frase que eu vi lá atrás, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Aquilo mudou para mim a vida. Eu falei, cara, eu estou exigindo muito deles, mas quanto eu estou fazendo por mim? O que eu exijo, na verdade, deles, que deveria ter sido feito por mim. E aí, quando eu comecei a transferir parte desse meu conhecimento, uma boa parte, por sinal, então eu ia lá fazer uma mentoria, sei lá, com o Joel J. Pegava a parte de liderança, alta performance, parará, objetivo, pá. Eu falei, galera, é o seguinte, ó, eu montei aqui, a partir de hoje a gente vai fazer isso, assado, blá, blá, blá. Fiz a mentoria. Dá continuidade ao que você aprende, né? Dá continuidade, porque você espalha isso, você transfere. E é animal você ver a transformação que as pessoas que estão lá passam. Porque imagina que eu estou assumindo como sucessor, depois de 5 anos, existe uma figura paterna, que é muito forte, que foi quem acolheu eles, e aí entra o filho do dono, né, o herdeiro, como o pessoal pejorativamente tem falado, mas, cara, todo mundo herda alguma coisa de alguém, principalmente dos nossos pais, né, os genes, as coisas boas e as coisas ruins. Então eu não uso esse termo de forma pejorativa. É mais desafiador ainda, em alguns casos, você dar continuidade ou até crescer uma coisa que já vem consolidada com uma história antiga, e, né, com alguns vícios, acertos e erros, né? Total, assim, não é que você vai desfigurar e deixar embaçada a imagem de quem é o fundador, nada disso, pelo contrário, é você enaltecer, mas você utilizar da tua autenticidade para reforçar as fortalezas e minimizar as fraquezas, né? E esse é o difícil, você separar os papéis, e todos os papéis, desde aqueles que se assumem dentro da empresa e dos que você passa a ter na vida, porque uma hora você é só filho, mas nesse processo eu passei a ser pai, passei a ser esposo. Então quer dizer, tipo, você começa a assumir vários papéis que vão interferindo no dia a dia. E aí voltando, né, sobre o Leader Coach, então quando eu olhei que tinha muita gente muito tempo e que eles estavam, de certa forma, meio desmotivados e tal, eu falei, cara, eu preciso mudar o jogo. Essa galera é importante para o negócio. Então, foi justamente através do Leader Coaching, que foi uma coisa que a gente ouviu muito lá, trazendo de uma forma até intuitiva, e umas coisas que me reforçou, falou, cara, você tem que continuar toda segunda-feira, 9h30 da manhã, tô lá dando algum curso para eles. Então, 9h30 essa segunda-feira, tava lá falando de comunicação transformadora, que é um curso que eu dou de PNL, que é Programação Neurolinguística, com comunicação não violenta. Sabe que você falou do Leader Coach? Eu acho que uma coisa que o americano tem muito bom é ele consegue criar rotinas de processos que conseguem fazer o quê? É perpetuar esse processo, perpetuar esse cuidado, e principalmente ele consegue delegar mais. Sim. Isso é uma coisa que eu falo muito. Acho que um dos maiores aprendizados que eu tenho com o franqueado americano é que ele é mais eficiente que nós. Eu falo como franqueado que sou. Sim. E ele traz muito isso. A primeira coisa que eu acho que para mim foi um grande aprendizado é isso. Enquanto eu fico, principalmente quando eu penso como multifranqueado, tá? Eu estou falando aqui principalmente para quem tem mais operações. Se ele não sair da operação e começar a ter uma liderança estratégica, ele não consegue crescer.
Ou é muito comum acontecer que o crescimento ser um problema para essa operação. Então, acho que o franqueado americano ele tem muito isso. Ele consegue trazer muito processo para o seu negócio, ele tem uma cultura muito forte com seus funcionários, né? Tem uma gestão muito eficiente no seu dia a dia, e é muito sobre isso. Então, foi até o Jesse Kaiser, que a gente teve um dia lá exclusivo para a gente, com um dos grandes multifranqueados americanos, que ele falou sobre muito isso. Ele falou dos 3 Cs, né? Que era coach, cultura, e o último, não lembro qual que era, acho que era compromisso. Compromisso. Então, ele fala muito sobre isso, que está muito ligado à cultura, né? É o compromisso da sua equipe com resultado, com processo, com cuidado, né? Sim. Então, quando você consegue olhar de fora e deixar de ficar só na operação, você começa a ver onde está o erro, onde estão os aprendizados e consegue corrigir isso rápido, né? Você sentiu isso também, né? Total, e uma coisa que ele fala que eu revisitei a minha cultura da empresa, então minha missão, visão, valores, depois que eu voltei de Las Vegas. Por quê? Eles falaram uma coisa que eu achei incrível, eles falaram que toda empresa deveria ser uma máquina de treinamento. Então, além de focar no resultado, toda empresa deveria focar em ser uma máquina de treinamento. Capacitação e treinamento, né? E isso é uma das coisas que eu falei para minha equipe. Eu falei, gente, é o seguinte, eu continuarei dando para vocês diversos temas que eu vou aprendendo, vou trazer para vocês, e eu peço que vocês façam isso também com seus liderados, porque é uma forma deles aprenderem. Então eu passei para eles justamente o triângulo do aprendizado, eu falei, vocês precisam passar isso para frente, para vocês também guardarem na cabeça de vocês usarem onde quer que seja, ao longo da vida de vocês, enfim. E as 2 palavras que a gente falou, protagonismo e profissionalização. Cara, eles têm muito forte isso, do sentido, é o seguinte, eu não espero mais da franquia daquilo que ela pode me dar. Ou seja, se a franquia me deu uma marca, se ela me deu processos, me deu produtos, me deu fornecedores, isso aqui é teu. Daqui para frente, daqui para frente é teu. E aí vem justamente a profissionalização, de você ter uma gestão profissional, de você saber o que é a gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de operacional, indicadores, divisão estratégica de negócio, de crescimento. Porque perguntaram uma vez lá num dos painéis, né? Tipo, falaram... Qual painel que você lembra, assim, que você gostou, que fez uma diferença para você também, assim, que você falou, esse painel foi legal, você lembra? Cara, todos os painéis, eu acho que eles somaram muito, assim, porque cada um deles... para quem, só para contar, pessoal, lá foram 5 rodadas de painéis paralelos. Cada horário tinham 5 painéis acontecendo ao mesmo tempo. E isso eram 2 vezes por dia, pelo menos. Teve dia que teve 3, teve dia que teve 15 painéis. Então tinha até uma decisão difícil, qual painel que eu vou assistir, né? A gente, inclusive, colocou curadores, inclusive o Léo foi um dos nossos curadores. Vou deixar aqui embaixo o link para o nosso e-book, que tem mais de 270 páginas com muito desse conteúdo. Mas às vezes é difícil até escolher que painel assistir, né, Léo? Eu vou colocar um painel que me deu um estalo. Do tipo assim, cara, esse me botou num próximo nível de visão. Ele falou, cara, eu tenho franquia suficiente hoje para abrir meu próprio shopping. Inclusive veio até o exemplo daquele cara que tem o maior franqueado do mundo, né? Que o André fala que é um árabe, um sheik, que ele tem 13 shopping centers com as operações dele e que a grande qualidade dele, quando perguntaram, era, cara, qual é a sua grande virtude para você ter tantos pontos de venda, ser o maior franqueado do mundo? Ele falou, copy, copy and copy. Ou seja, copiar, copiar, copiar. Ele nada mais pegou do que as cópias das próprias franquias, que são uma cópia por si só, né, os protótipos de franquia, e replicou. E aí eu comecei a analisar, falei, beleza, não estou no tamanho desse cara, mas será que hoje eu poderia abrir alguma coisa com as minhas franquias, sendo um centro comercial? E sem um mini mall aberto, né? Só com as suas marcas. E aí isso pode ser que não aconteça agora, mas foi algo que me fez transcender a minha visão de negócio. Inclusive um dos painéis era oportunidade de crescimento financeiro. Então, às vezes também o franqueado como investidor vê possibilidades de seu próprio, dele crescer sua holding, né, as suas empresas, com produtos complementares ao seu negócio, né? Porque alguns franqueados compram imóvel comercial que ele vai alugar para ele mesmo. Real estate, né? Real estate, eles falaram bastante. Teve um painel só disso, que é a diversificação de investimentos de franqueados. E era interessante que quem estava no palco são franqueados. Isso que é muito legal. Todos os painéis tinham no palco franqueados contando suas histórias. Volto a dizer que foi o que deu origem aqui à community. Léo, impressionante como passa rápido o papo com você. A gente já está chegando aqui mais ou menos no final, já está dando mais de 40 minutos de papo aqui. E eu queria te pedir 2 coisas. Primeiro, eu queria que você me falasse o seguinte, se você indica para outros franqueados irem para o evento e por quê?
E ó, gente, a gente não combinou nada. Eu vou deixar o Léo doido aqui. Não fez nenhuma. Falar que não fez uma conversa rápida que eu contei pra ele como que ia seguir nosso papo hoje, né, Léo? Porque eu acho que isso traz transparência, traz, principalmente traz verdade, genuidade no nosso papo. Não tem nada aqui combinado. Queria que você desse uma dica se você indicaria para quem não foi ainda ir e se faz sentido voltar mais de uma vez. Muitos dos nossos franqueados que estavam lá, a maioria não, porque o grupo esse ano foi grande, mas a maioria dos que foram esse primeiro ano estavam comigo lá. O Glauber, o Mauro, o Rodrigo, eu já vou há 7 anos, gente, 8º ano. Eles foram 7 vezes comigo, isso é bem bacana mesmo. Você dá dica para ir ou não? Pode ser sincero. Olha, quem tiver a oportunidade de ir, cara, você consegue parcelar, entendeu? Tipo, acho que, assim, o dinheiro, para quem tá hoje no negócio, quer crescer, quer chegar no próximo nível, tem que investir em você. Você tem que investir em você. Então, investir no ambiente onde se está, investir em novos conhecimentos, é investir em você. E só existe uma forma de você ter longevidade, de você ter uma gestão de pessoas efetiva, que é quando você cresce e você consegue ter dentro de você a venda da visão de futuro. Então essa foi uma das qualidades que em uma das mentores me trouxeram e fala, cara, uma das maiores virtudes de um líder é ele conseguir vender a visão de futuro. Isso era uma coisa que a gente não tinha muito esse costume, e depois que eu passei a ter essa mudança de mentalidade, eu comecei a dividir com eles muitas coisas do futuro, para eles participarem desse momento, para eles participarem dessa visão, sabe? Então isso foi muito interessante. E aí, com relação ao evento, gente, mais uma vez, quem está dentro da garrafa não consegue enxergar o próprio rótulo. Então o primeiro passo para quem quer mudança verdadeira é estar em ambientes que lhe desafiem, em ambientes que possam te colocar um novo nível de referência. Então vou convidar você para o congresso que vai ser agora em setembro. Inclusive esse congresso é inspirado no nosso evento em Las Vegas. Léo, eu queria te perguntar uma coisa. Se fosse tirar uma virtude do Grupo Polacchini, assim, a gente é mais focado em processo, a gente é mais focado em pessoas, a gente é mais focado em resultado, a gente é mais focado em expansão. Qual que você acha que são as fortalezas do grupo, no caso é Polacchini, e por que você acha que são essas fortalezas? Saí total do roteiro, gente, que me deu vontade de perguntar isso para você. Boa. Uma das principais fortalezas do nosso grupo é a transparência. Outra é a gente assumir a nossa autorresponsabilidade sobre os nossos próprios resultados. Boa. Isso é uma coisa que as pessoas que estão hoje lá, elas têm isso no seu DNA. Ninguém fica culpando o outro, vamos resolver. Cara, surgiu um problema, eles se ajudam. Né? Esses dias teve, por exemplo, uma avaliação, uma auditoria de uma das marcas. Cara, o gerente estava enrolado, o gerente da outra loja, sem pedir ajuda, foi ajudar ele. Então existe uma cooperação dentro do time. Eles têm a gente tem essa noção de time, sabe? De que nós juntos crescemos muito mais rápidos do que a individualidade. Então esses são... E um outro ponto super importante, que é o que a gente fala, que a gente tem um método de controle à distância. Esse método de controle para crescimento, né? Muito, muito. Conta pra gente como é esse método. Se você não tem um olhar no detalhe, não tem confiança nos seus dados, você pode ter o dado que for. Você vai ter sempre bombas relógios a estarem explodindo. Então você tem que ter pessoas confiáveis, mas acima de tudo você tem que ter um sistema que você cruze as informações. Então vou dar um exemplo, CMV, que é algo que muitos franqueados falham em alimentação principalmente, que é o custo de mercadoria vendida. O que acontece? É trabalhoso. Você contar uma vez por mês o estoque, você valorizar ele, você trazer isso a valor presente, é difícil. Mais difícil ainda você fazer isso toda semana. Então o que a gente faz? Um controle semanal de estoque para ter a valorização semanal, e todo mês eu faço um cruzamento de controle de contagem de estoque. Então o gerente de uma loja vai para outra, o gerente de outra vai para outra, para a gente cruzar informações e não ter um dado viciado, vamos dizer assim. Olha que legal. Tá? E a gente Isso é legal. Então você muda o gerente para contar o estoque da outra loja? Isso. A gente cruza os gerentes para contar estoque. Uma dica bacana, hein? Isso percebeu que dá mais uma efetividade no controle. Até para quem lá saber que outra pessoa vai vir e olhar. Todo mundo sabe disso. Dá, porque a gente já viu várias situações, tem muitas histórias, né? Não vou contar elas, mas, cara, vem semana, pô, o CMV tá bom, hein, cara? Aí chega na virada do mês, pá, o CMV lá em cima, estourando.
Você fala, cara, o que aconteceu? A gente já teve situações de pegar, 5 toneladas de sal no estoque, lançados. E aí você vai ver que, na verdade, é uma conta de trás para frente, é um ajuste. Então, se você não tem isso na tua mão, você não tem como crescer. E aí eles falam, cara, o óleo do dono engorda o porco, né? O boi, sei lá. Os olhos do dono para multifranqueados são os dados financeiros, os dados operacionais. Se eu não tenho olhos para dados, eu não tenho olhos para o negócio. E é justamente esse o ponto que a gente chega, por exemplo, com os mentorados que eu atendo, que eu falo para eles, cara, não adianta você querer crescer. Muitas vezes bate na minha porta e fala assim, eu tenho 7 operações, tá, mas qual é o teu CMV? Ah, meu CMV, chuta um número. Ah, mas quanto tá de dando? Ah, tá dando tanto. O cara investe milhões num negócio e muitas vezes não sabe quanto tá dando de negócio depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos. E aí eu falo, cara, se você não tiver isso, então para tudo. Se a gente não olhar aqui, fizer um DRE, e você não tem como seguir em frente com base estruturada, você vai quebrar em algum momento, porque a hora que você pegar alguém com uma índole, seja um fornecedor, seja um funcionário, seja, sei lá, qualquer um. Os donos são os dados. Boa. Então você precisa ter isso justamente na coisa que você está falando, né? Exatamente. Léo, que bacana. Bom, eu sempre termino, já é uma tradição aqui no nosso bate-papo, fazendo uma pergunta do âmbito pessoal, profissional. Sim. Se teve um livro, uma pessoa, uma palestra, um podcast, um evento, uma música que te marcou ou te marca e te ajudou a construir quem é o Léo Gestor hoje, que você pudesse compartilhar com a gente, porque quando é um livro, um filme, às vezes eu até coloco a dica aqui embaixo, quando é uma pessoa, serve de inspiração para as pessoas olharem para dentro do seu círculo. Boa. Conta pra gente se teve isso, ou se é mais de um também, fica à vontade. Eu vou simplificar, tá? Porque tem muitas coisas que fazem a virada, ela não é do dia para a noite que acontece, elas são várias viradinhas que você vai moldando, né? O teu perfil, moldando a tua mente, enfim, teus valores. Mas basicamente um curso que eu indico para todo mundo, que ele é o curso da virada de chave, é o curso de Programação Neurolinguística, PNL. Por que eu falo isso? Porque ele é como se fosse um mapa da tua mente. É você entendendo como se forma os teus pensamentos, como se formam as tuas crenças, os teus valores. E por que isso é tão importante? Porque quando você passa a se entender, a ter o autoconhecimento de si próprio, você passa a entender muito mais os outros. Então eu digo que empatia, tem muita gente que tem esse talento, a gente sabe que eu preciso ter empatia, eu preciso ter aquela coisa, mas é uma coisa muito superficial. E na realidade eu entendo que quando a gente tem as ferramentas certas, como a própria PNL, por exemplo, eu consigo acessar áreas da minha mente e acessar áreas da mente das pessoas ao ponto de eu conseguir fazer realmente uma conexão empática com ela. De eu entender o porquê das diferenças das crenças e dos valores, o porquê que elas pensam diferente de mim. Só falar um dado interessante assim, eu fiz essa pesquisa esses dias. Falei, cara, quantas informações... Se eu fosse um computador, e nós somos, né? Um computador, na verdade, é o espelhamento da nossa mente. Quantos bytes eu receberia por segundo nesse ambiente que a gente está aqui? São 3 milhões de bytes por segundo. Sabe quantos bytes nós processamos na nossa cabeça? 140 bytes. Então, até saber o que vai entrar, né? Ou seja, você imagina quantos 140 bytes dentro dos 3 milhões, cada um de nós que estamos aqui ao redor, acabamos de perceber. A chance de eu perceber igual você algo, difícil. Quase nula. Então, quer dizer, e aí você soma todas as experiências da pessoa e você fala, cara, as pessoas são diferentes. Então, se as pessoas na sua essência são todas diferentes, então eu tenho que enxergar a beleza na diferença e não enxergar o conflito na diferença. Que é o que muita gente fala, eu tenho uma crença assim, fulano vota tal, aqui vota tal, eu torço para tal. Meu amigo, é o seguinte, cada um tem a sua história, a sua crença, seus valores, as suas verdades, seus vieses. Então assim, respeita, mas tenta acessar ali de uma forma... Isso é empatia. Né? Eu falo para eles, comunicação é diferente de transmissão. Tem gente que acha que comunicação é transmissão, e transmissão é de uma via só. Não, é mão dupla. Comunicação é via dupla, mas cara, quão longe a gente está de fato, quão longe estamos dessa comunicação verdadeira, que é a empatia do falar, mas também do escutar. Escutar, cara, é parte
essencial da comunicação. E muita gente, muitas vezes, não tem, que é o que a gente fala da escutativa, né? Sabe que eu fiz um curso de neurolinguista até com a Esther Cohen aqui em São Paulo. Na verdade, era um programa e isso realmente muda a vida, porque você começa a perceber coisas bobas do tipo, não sei porque eu não vou com a cara daquela pessoa, não te fez nada. Às vezes é o tom de voz, às vezes é a velocidade que ela fala, às vezes é a cor de roupa que ela usa, o perfume que ela usa, porque isso impacta na gente. Total. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa também a se preocupar com esses cuidados, né? De falar, poxa, acho que o meu jeito ali, talvez eu pudesse. Não é fácil, tá? Vou dizer que até hoje, eu acho que eu precisava fazer contínuo esse treinamento. Mas começa a perceber que essas suas atitudes podem influenciar outro, porque tem os gatilhos da vida dele que você pode acionar e você nem percebe, né? Muito bacana mesmo. Tem mais um ponto, assim, que eu acho que foi uma virada de chave importante, que eu vi no livro do Paulo Vieira, Poder e Alta Performance, que ele realmente foi transformador. Eu ganhei ele do meu sogro no momento que eu estava nessa decisão do que fazer, né? Como chama o livro? Poder e Alta Performance, do Paulo Vieira. E ele traz muitas ferramentas justamente para a gente poder mudar um pouco nossa referência de visão de mundo. Então, ele traz 2 ferramentas que eu uso, inclusive, na minha mentoria, que uma delas é a roda da vida. Então, é uma análise para você reconhecer dentro do teu momento quais são aqueles que verdadeiramente você precisa mudar. Então eu tenho lá um pilar de espiritualidade, pilar de família, pilar conjugal, de filho, financeiro, de realização profissional, de propósito, são 11 pilares. E aí você põe praticamente, cara, como é que eu estou hoje e onde eu gostaria de estar. E aí você passa a pegar o gap, por exemplo, dos principais pilares. Então vamos supor que financeiro. Eu gostaria de estar no 10 e eu estou no 5, no 4. Então tem um gap de 6 pontos. Aí você pega mais 2, 3 pilares. E se você foca nesses pilares para entender e você tem exercícios para fazer plano de ação, por exemplo, cara, ele não só ajuda naquele pilar, como ele puxa outros pilares. Mas ele como diz o Flávio Augusto, que eu gosto muito das coisas que ele fala, a nossa vida não é um equilíbrio, ela é um eterno acordo de momentos. Então a gente está sempre acordando aquilo que eu vou deixar de lado ou aquilo que eu vou focar. Por sinal, você faz mentoria, né, Léo? Depois conta para quem quiser. Tá bom. Fala um pouquinho das suas redes sociais, como é que te acham, né? Porque eu acho que isso é bacana, né? Até precisa falar mais, aprofundar mais esse assunto. Boa. Minhas redes sociais são Leonardo Polacchini, eu estou no Instagram e também no LinkedIn, então compartilho conteúdos voltados para franquias, para negócios, de mentalidade, de autenticidade. Aliás, o meu método é o método marca. Então eu tenho um método que chama Marca do Franqueado, e o marca é um acrônimo de mentalidade. Vou colocar aqui embaixo os links todos, viu? Boa. Tá aqui embaixo. Autenticidade, resultado, crescimento e aceleração. Ou seja, todo o processo por qual o Grupo Polacchini passou nesses 22 anos, eu acabei simplificando ele para justamente ficar fácil de entender para os meus mentorados, tá legal? E voltando, né, para o Poder e Alta Performance, que essa é uma das ferramentas que eu uso, tem uma outra frase, cara, animal, que é do tipo assim, fecha o olho e pensa, qual a vida extraordinária que você gostaria de ter? Qual é a tua vida extraordinária? Não importa se é material, não importa se é conjugal, não importa, mas, cara, imagina isso, né? Cara, eu viajando numa ilha e seja muito específico, assim, no que você quer, no teu sonho, para se visualizar, para você fazer uma ponte ao futuro daquilo que você deseja. Cara, isso é muito poderoso, porque quando você fala, cara, qual a vida que eu quero, a gente não pensa muitas vezes qual que é o meu objetivo de vida. Eu quero acabar com essa frase, porque eu quero que as pessoas pensem nisso, né? Qual a vida extraordinária que você quer ter empreendendo? Acho que ele pode escolher qualquer uma das frentes, né? Pode ser pessoal, profissional, ele pode ter mais de uma. Eu queria terminar porque eu achei muito forte isso. Sim. Então, assim, queria que você fala, aponta ali e fala ali, ó. Então, para você, eu faço um exercício agora. Fecha o olho, põe uma música que você goste, uma música que te inspire, e pense durante 3 a 5 minutos a vida que você gostaria de ter. Se é do lado das pessoas que estão com você neste exato momento, se eles estão felizes com você, se é uma vida com filhos, em família, para vocês que não têm filhos ainda, para vocês que de repente separaram e procuram um novo parceiro, uma nova parceira, um novo recomeço, que seja, como é que seria isso? Quais são as experiências que você gostaria de experimentar? Os carros que você gostaria de dirigir? As viagens que você gostaria de fazer?
Isso tudo está dentro de você. Basta que você faça exercício, que você realmente se concentre, deixe as objeções de lado por alguns minutos e você vai perceber que tudo aquilo, todo o teu desejo, ele já está em você. Então perceba eles e, mais importante do que isso, registre. Ponha no papel, que quando você põe no papel, você ativa uma série de Gatilhos. sensores e gatilhos dentro de ti. E pode ser que você incrivelmente vejam coisas incríveis acontecendo na tua vida depois de fazer esse exercício. Muito legal. Qual vida extraordinária você quer ter? Pessoal, muito bacana, Léo. De novo, muito obrigado pelo seu tempo, foi incrível e prazer ter você aqui. Nós vamos voltar aqui de novo para depois falar um pouquinho de gestão. Quem sabe trazer você e seu pai juntos para a gente poder contar esses contos de gerações, vai ser muito legal mesmo. Pessoal, muito obrigado. Finalizamos mais um divã com o franqueado. Se você gostou, curte, compartilha, conta para os amigos. Se não gostou, não conta para ninguém. Tô brincando. Se não gostou, manda para mim para eu poder melhorar, a gente poder crescer juntos. Tá aqui embaixo nossas redes sociais. Compartilha a community com quem você conhecer que trabalha com franquia, que é o nosso foco. E espero você no Somos Multi, agora 16 de setembro no Allianz Parque aqui em São Paulo. Valeu, pessoal. Encontro vocês em breve. Tchau, tchau. Obrigado, Léo. Obrigado demais. Valeu Obrigado, demais. Meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Divã com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community. Você e sua franquia cada vez melhores.